Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai Celestial pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados. Peço a vocês que compartilhem os conteúdos postados na plataforma do YouTube desse canal. Deixe seus comentários após quando vocês estiverem assistindo o vídeo, vocês comentem e deixem seu like, tá bom, meus irmãos? Quero desejar também um bom começo de semana para todos vocês. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: por suas obras negam a Deus, a Yahweh, ao Criador, ao soberano. Por suas obras negam a Deus. Vamos usar essa expressão Deus no popular. Então, meus irmãos, eu vou trazer aqui uma mensagem pós-cruz, uma fala do apóstolo Paulo ao jovem Tito que se encontrava na ilha de Creta. Então, que obras eram essas que depois da cruz, depois do estar consumado, eles negavam ainda a Deus? Que obras eram essas? Para o sistema religioso, entendeu? Essas obras roubar, se prostituir, adulterar, etc, etc. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver se referindo a obras. Não é que eu estou incitando alguém a fazer isso, não. Porém, o contexto do texto que eu vou ler aqui não se refere a nada disso que o sistema religioso fala. Claro que a gente não vai estar de todo jeito, tá entendendo? Porque somos salvos, filhos, já viemos justificados, tá entendendo? A gente não vai estar fazendo esse tipo de coisa porque a gente vai ter consequências para nossas vidas. Então veja, Tito capítulo 1, versículo 16. Preste bastante atenção. Eles professam que conhecem a Deus. Isso é Paulo escrevendo a Tito. Eles professam que conhecem a Deus. Preste bem atenção. Mas com as obras o negam, sendo abomináveis, abomináveis detestáveis, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja, meus irmãos, Paulo escrevendo aqui a Tito, depois da cruz, pós-cruz. A pergunta é: que obras seriam essas faladas pelo apóstolo Paulo, quando ele se dirigiu ao jovem Tito que foi deixado em Creta? Entendeu? Então vamos ler novamente com a mente iluminada, com a mente aberta, sem o véu da religião. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ler novamente. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, do versículo 10 ao versículo 16, o apóstolo Paulo estava advertindo o jovem Tito com relação aos judaizantes, às doutrinas deles, do judaísmo. Então veja que o apóstolo Paulo estava escrevendo a Tito e dizendo que eles professam que conhecem a Deus. Em outras traduções está assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Veja, meus irmãos. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês falam de Cristo, vocês falam de Deus, porém, com suas obras vocês negam a Deus. As obras da meritocracia,
de auto-justificação, achando que para conseguir a salvação, a justificação tem de conseguir com feitos, com seus esforços. As obras que o negavam a Deus aqui no contexto, Paulo, pós-cruz, depois da cruz, era o que estava escrito em Romanos 10, versículo 1, 2 e 3. Que eles tinham zelo de Deus, sim, mas eles negavam a justiça de Deus pelas suas próprias justiças, porque eles não tinham entendimento. E Paulo orava, entendeu? Para que eles fossem salvos, para que Israel fossem salvos. Agora, salvos de quê? Do entendimento, meus irmãos. Você vai ver isso em Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Leia lá que Paulo orava para que eles fossem salvos, para que Israel fosse salvos. Porque eles deixaram a justiça de Deus, não se submeteram à justiça do Criador pelas suas próprias justiças, ou seja, tinha de fazer algo para ser aceito, para ser aprovado. Eles tinham zelo, mas não têm entendimento. Era isso que Paulo estava falando aqui. Então eles não conheciam a justiça de Deus e estabeleciam a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus quando eles estabeleciam a sua própria justiça. Então, era negar a Deus. Quando eles não aceitavam a justiça de Deus, a fidelidade de Deus que foi feita na cruz, através de Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, quando eles rejeitavam a mensagem da cruz, o sacrifício da cruz de Cristo, entendeu? Eles estavam rejeitando a justiça de Deus. Eles estavam negando pelas suas próprias justiças, achando que tinha de fazer algo. Então, isso era negar a Deus. Era negar a Deus. Isso aqui era negar a Deus. Entendeu? Então, era a graça de Deus. Era querer acrescentar algo mais diante da graça de Deus que já basta. O próprio apóstolo Paulo dizia, a tua graça me basta. Ou seja, Paulo falando com Deus, ele pediu 3 vezes para que tirasse aquele espinho, aí ele ouve Deus falar e diz, a minha graça te basta, Paulo. Então, meus irmãos, querer estabelecer a própria justiça de querer fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que jejuar, eu tenho que subir monte, eu tenho que pagar preço, eu tenho que dizimar. Entendeu? Isso aí é negar, isso é obras. As obras deles negavam, porque depois da cruz, pós-cruz, eles ainda continuam, muitos continuavam ainda a fazer as práticas judaicas, o cerimonialismo judaico. Então isso era negar a Deus. Entendeu? Era negar a graça de Deus, era querer acrescentar algo mais diante da graça de Deus que basta. Diante da graça de Deus que já é o suficiente. Não precisa acrescentar nada. E querer acrescentar na graça, que já basta, meu irmão, mais alguma coisa, para que a graça seja mais abundante do que a graça já é negar a Deus com suas obras. É o que faz o sistema religioso hoje. E isso vem discorrendo há muito tempo. Nada contra os irmãos do sistema religioso, porque eles são nossos irmãos, só apenas estão cegos de entendimentos, estão mortos de entendimento. Entendeu? Então todos aqueles que querem acrescentar algo mais estão negando a Deus com suas obras, com suas meritocracias. Então, a graça com suas... querendo negar a graça com as suas obras em querer fazer algo, isso é negar a Deus. Querendo acrescentar, fazer algo a mais como se a graça não bastasse. Não, a graça de Cristo nos basta. Oh, glória! A graça já foi o suficiente e é o suficiente e vai continuar sendo o suficiente. Não precisa acrescentar mais nada.
Entendeu? Por isso, querer acrescentar algo a mais é como se vamos fazer uma analogia aqui. É como se os pretos, eu não posso falar aquela outra frase, porque vocês sabem aquela outra expressão. É como se os pretos de hoje, entendeu? Do século XXI, quisessem acrescentar algo, colocar algo mais, alguma coisa, na carta de alforria que a princesa Isabel estabeleceu. É como se eles quisessem acrescentar alguma coisa a mais sobre aquela carta. Se eles quisessem acrescentar alguma coisa para estarem justificados, sem condenação, livres da escravidão, meus irmãos, é porque eles não crerem na carta de alforria da princesa Isabel. Que já basta. A carta da princesa Isabel já basta. Não precisa. A carta da princesa Isabel já foi o suficiente para justificar eles, para salvar eles da escravidão. Então, se algum preto, pronto, da minha cor, quiser acrescentar alguma coisa diante dessa carta, então eu estou dizendo que a Lei Áurea não foi o suficiente. Você está entendendo? É como se os pretos quisessem que a carta de alforria seja mais abundante ainda do que a carta de alforria já basta, já foi o suficiente. Você está entendendo, meus irmãos, essa analogia que eu estou fazendo? É muito claro, meus irmãos. Entendeu? Porque eles não crerem. Se eles quiserem acrescentar alguma coisa, é porque eles não crerem na carta de alforria. Então, isso seria negar a carta de alforria com suas obras, em querer fazer, em querer colocar algo mais, acrescentar mais alguma coisa, entendeu? Que a própria carta, a própria lei já foi o bastante, já foi o suficiente de dar liberdade a eles, entendeu? Então, observe, meu irmão, no entendimento deles, de querer acrescentar algo mais diante dessa carta de alforria, que já basta, é porque estão tentando se justificar com as obras deles, não creram no que o que a carta de alforria apresentada, ortogada pela princesa Isabel, já foi o suficiente. Então, a mesma coisa é no que tange o espiritual, entendeu? É no que tange o espiritual. A graça de Cristo, a graça de Deus que estava em Cristo foi o suficiente. Já basta, meu irmão. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo 1, vamos lá? Romanos 6, versículo 1, rapidinho, eu não quero muito tempo nesse vídeo. Romanos capítulo 6, versículo 1, olha o que Paulo diz aqui, ó. Escrevendo para ali dois grupos de judeus e de gentios convertidos. A palavra convertido quer dizer novo entendimento. Está entendendo? Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: o que diremos então? Olha Paulo falando aqui, através da carta. Permaneceremos em pecado? Para que a graça possa abundar? De forma alguma. De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Entendeu? O pecado aqui era a transgressão da lei. O pecado pode também ser acrescentado como a transgressão em Adão. Você está entendendo, meus irmãos? Então, não adianta. Paulo diz assim, vocês querem permanecer no pecado? Continuam no pecado e tentam ainda se justificar, fazer algo ainda para que a graça seja abundante. Paulo estava dizendo, não precisa de forma alguma, a graça já foi o suficiente, já é o suficiente. Porque muitos ainda querem acrescentar algo novo, além da graça. Como se eu, você, nós, quisesse acrescentar algo na graça que já basta. Oh, glória! Você está entendendo? É como se alguém quisesse que a graça seja mais abundante. A graça já é abundante, meus irmãos. Não precisa colocar mais nada, fazer mais nada. Não precisa. Então o sistema religioso
têm um entendimento contrário, ou seja, quando eles dizem pelas suas obras vocês negam a Cristo, eles colocam que você transgride a lei, você mata, você rouba, você adultera, você está negando a Cristo. Porém, não é isso que o texto está falando. Claro que a gente não pode estar vivendo dessa maneira, mas não é isso que o texto e o contexto não fala sobre isso aí. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que estou falando. Agora, se alguém quiser refutar, fica à vontade, tá entendendo? Eu não vou discutir com ninguém, meus irmãos. Então veja, é muito claro o que Paulo fala aqui, escrevendo ao jovem Tito. Então, só tem um jeito, né, de negar, né, a Deus. É quando alguém tenta se auto-justificar com sua meritocracia, entendeu? Com as obras da lei de Moisés, aí sim você está negando a Deus. Então, voltando lá para a lei áurea, se um preto, vamos lá, se um preto estiver roubando agora, ele roubou, ele adulterou, ele se prostituiu, vamos lá, preste atenção, será que ele está negando a princesa Isabel, ou seja, a lei áurea? Porque ele está fazendo isso? De maneira nenhuma, meus irmãos. O que ele vai acontecer com ele é que ele vai ter consequências do ato que ele fez. O preto só está negando a lei áurea da princesa Isabel quando ele tenta comprar ainda a carta de alforria dele. Aí sim, ele está negando a lei áurea que a princesa Isabel ortogou. Então, negar a Deus, meus irmãos, é tentar acrescentar, fazer algo a mais na graça que já basta, que é o suficiente. Oh, glória, meus irmãos. Então, a expressão usada por Paulo, obras no grego, é ergon, ou ergon. Eu não sou muito do grego, é mais ou menos aí, é por aí, é mais ou menos aí, entendeu? Então, Paulo negou nas suas cartas, entendeu? Que Paulo negou que obras se referindo a esforço humano, meritocracia, lei de Moisés, para a salvação, para a justificação, não bate. Paulo combateu isso, dizendo que pelas obras da lei, e da meritocracia humana, ninguém é justificado. Paulo falou isso em Romanos capítulo 3, versículo 20 ao 27, depois vocês vão lá. Romanos capítulo 3, rapidinho, Romanos capítulo 3, a mensagem não ficar muito longa, Romanos capítulo 3, olha, do versículo 20, você vê aí, ó, eu vou ler só um versículo só, olha, do versículo 20 ele diz assim, ó, Romanos 3, versículo 20 diz assim, ó, olha, por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, lá, né, no tempo que Paulo escreveu, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Judeus e gentios, quando Paulo estava escrevendo aqui. Então veja, você também vai encontrar lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 2 ao 5, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha o que Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, vou terminar, meus irmãos, olha o que diz aqui, ó, olha, que nos salvou, eles lá, Paulo se inclui, aqui não está falando da gente não, a gente já veio salvo, a gente já veio tudo pronto, tudo consumado, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Meus irmãos, então veja, meu irmão, negar a Cristo é querer fazer, negar a Deus é querer fazer algo além da graça, que já é o suficiente, que já basta. Jejum, sacrificar, se consagrar no altar, para se chegar diante de Deus, isso é estar negando a Deus, entendeu?
É porque essa pessoa não entendeu, não compreendeu que a graça, o sacrifício de Cristo na cruz já foi o suficiente e já basta. Saudações de paz.